Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Relato. A cura do leproso. Jesus desceu da montanha e grandes multidões puseram-se a segui-lo. Aconteceu que um leproso chegou perto e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e respondeu: Eu quero. Está curado. E no mesmo instante ele ficou curado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Toma cuidado para não o contares a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Cura do filho de um centurião. Tendo entrado em Cafarnaum, um centurião foi procurá-lo, implorando: Senhor, meu filho está de cama em minha casa, atacado de paralisia, e sofre horrivelmente. Respondeu-lhe Jesus: Irei curá-lo. Senhor, respondeu o centurião, não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma só palavra e o meu filho ficará curado. Porque até eu, que não passo de um subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servidor: faze isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu vos declaro esta verdade. Em nenhum dos israelitas encontrei tamanha fé. Digo-vos, portanto, que muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os cidadãos do reino serão lançados às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Disse então Jesus ao centurião: Vai, que seja feito como creste. E o filho sarou naquele instante. Cura da sogra de Pedro. Chegando à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e pôs a servi-lo. Várias outras curas. Entardecia, quando lhe trouxeram muitos possessos. Diante disso, ele expulsou os espíritos apenas com uma palavra e curou todos os que estavam passando mal. Deste modo se cumpria o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Exigências da vocação apostólica. Quando Jesus viu muita gente em seu redor, deu ordem de passar para a outra margem. Então um mestre da lei chegou perto dele e lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde fores. Então Jesus lhe falou assim: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Um outro dentre os discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas Jesus lhe falou assim: Segue-me, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A tempestade acalmada. Depois entrou na barca, seguido dos discípulos. Aconteceu que se levantou no mar uma tempestade tão violenta que a barca estava sendo submersa pelas ondas. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos chegaram até ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perdidos. Jesus respondeu-lhes: Por que estáis com medo, homens pobres de fé? Então se levantou, deu uma ordem aos ventos e ao mar, e se fez uma grande calma. Aqueles homens ficaram pasmos e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Os possessos gadarenos. Quando chegou à outra margem no país dos gadarenos, foram ao encontro dele 2 possessos, saídos dos sepulcros. Mostravam-se tão ferozes que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. E eis que começaram a gritar: Por que te intrometes conosco, Filho de Deus?
Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dele um grande número de porcos que estavam comendo. E os demônios suplicavam a Jesus, dizendo: Se nos expulsares, manda-nos para estes porcos. Jesus lhes respondeu: Ide. Saindo dos 2 possessos, eles entraram nos porcos. E eis que todos se atiraram morro abaixo, até o mar, e se afogaram nas suas águas. Os guardas dos porcos fugiram e foram à cidade contar tudo o que havia sucedido, e o caso dos possessos. Então a cidade, em peso, foi ao encontro de Jesus. Assim que ouviram, rogaram-lhe que se afastasse do seu território. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.